central é essencial à vida. Resumindo, eu posso viver sem o sistema nervoso periférico, mas é impossível viver sem o sistema nervoso central. O organismo, sabendo disso, ele diz assim: cara, não te preocupa com o sistema nervoso periférico não. Deixa ele aí, deixa de se estender por tudo quanto é de pelezinha e tal, na ponta do dedo, ele vai para todo lugar. Agora o sistema nervoso central a gente vai proteger. Porque qualquer lesão no sistema nervoso central, eu posso perder a capacidade de andar, perder a capacidade de respirar, perder a capacidade de bater o coração, de qualquer coisa. Sendo assim, nós vimos que o sistema nervoso central ele é protegido por várias camadas de pele e tecido e também por uma grossa camada esquelética. Não é isso? Então a gente viu que existe o crânio protegendo a grande massa encefálica e vimos que existe o cordão vertebral, né, formado por ossos, que são as vértebras, protegendo a medula, tá? Que é o prolongamento do sistema nervoso central. Tranquilos até aqui? Bom, então, olha só para a gente finalizar com relação à parte mole e falar das estruturas de proteção do sistema nervoso central. O encéfalo, bonitão aqui que a gente está vendo, né, constituído pela sua parte cinzenta e pela sua parte branca, que a gente vai dar uma definiçãozinha bonitinha para elas. A gente tem aqui, ó, cérebro, que a gente já sabe que é a parte mais interna, constituída principalmente por neurônios e células da glia. Quem se lembra o que é uma célula da glia? É outra aula, eu acho. Nessa imagem, eu sei onde estão as células da glia. O que são as células da glia? Quando a gente estava falando lá da unidade básica motofuncional do sistema nervoso, que são os neurônios. Lembra que a gente falou, inclusive está no slide, que eu até desenhei agora, e uma palhinha de mielina no caderno de uma colega da sala, que eu não vou dizer quem é que ela vai se manifestar, tá? Tem vários morfótipos de neurônios, não tem? Quais são os nomes desses morfótipos de neurônios que tem lá? Tem nome? Ah, isso tem com relação à morfologia. É, mas eu pensei. Então, olha só, não só com relação apenas à sua anatomia, mas com relação à sua função, esses neurônios, eles são aqueles que são destinados a formar fibras nervosas para a transmissão da sinapse, que é o mais comum que a gente está falando aqui, não é isso? É o neurônio para que haja a transmissão da sinapse. E existem ainda os neurônios que são responsáveis pela proteção do organismo, proteção do próprio sistema nervoso. Obviamente, se ele é um sistema nervoso, ele tem que ter sua proteção. Nessa proteção do sistema nervoso, você tem 3 tipos principais de neurônios. E o que manda em todo mundo são as neuróglias. Neuróglias. Aí, para os íntimos, a gente chama de glias. Né? Ah, professor, então eu posso chamar só de glia, porque eu não consigo pronunciar neuróglia? Pode, você é íntimo, está estudando, virou amigo dele, tudo bem. Tá? Então, as neuróglias, ou glias, são células de defesa do sistema nervoso. E aí que a gente conversou um pouquinho sobre essas células da neuróglia, com relação à sua função. Lembra que a gente começou a falar, alguém perguntou alguma coisa com relação à medicação controlada, com relação a psicotrópico, não sei o quê? E olha só, quem faz ou quem permite a entrada dos psicotrópicos, que são os medicamentos que a gente toma para o sistema nervoso, é justamente a neuróglia, é justamente a célula da glia. Está lá o cérebro, bonitão, aqui ó, vocês estão vendo, aquele lá está mais bonito, aquele lá. Está aqui o cérebro bonitão, né? O encéfalo. Só que esse aqui está dissecado, está limpinho.
Aqui por cima ele fica com uma rede branca bem fininha. Tem que voltar aqui. Ó, fica com uma rede branca por cima, que até está mostrando aqui que a gente está tirando ela. Essa aqui é a parte da meninge mais interna, mas tem essa interna aqui. Deixa eu ver se o outro fica mais bonitinho. Aqui, pronto. Quero ficar na frente de ninguém. Posso ficar aqui, ali, junto de você? Então, olha só, vocês viram que esse lado está mais opaco do que esse outro? Porque esse aqui está com uma membranazinha de proteção. Tá? Aqui por cima tem as meninges e tal, que a gente vai já saber quem são essas meninges. Mas isso tudo é formado por neuróglias, células da glia. E o que elas fazem, professor? Se você estiver, por exemplo, tomando um medicamento, são elas que são responsáveis por abrir a porta para deixar o medicamento entrar na célula nervosa. É a neuróglia que ela chega lá e diz assim, o que você vai fazer lá dentro? Não, porque a sinapse está muito acelerada, eu vou desacelerar a sinapse. Aí, tá, então vai, faz a tua função e sai. Senão tu vai deixar o cérebro leve. Aí o medicamento entra, faz a função dele e sai. A neuróglia controla ele, as células da glia controlam eles. Perfeito? O que mais que essas células da glia fazem? Então existe uma outra célula da glia maior, fortuna, tá? Que ela é responsável por combater agentes agressores. Combater professor. Tenta entrar no nosso organismo o tempo todo bactérias, vírus, protozoários. E aí quando essas bactérias, vírus e protozoários estão tentando entrar, essas células da glia grandona, que são responsáveis por defesa, elas vão lá e fazem igual o macrófago. A gente não viu o macrófago digerindo tudo, destruindo tudo. As células da glia fazem a mesma coisa. Só que somente protegendo o sistema nervoso. Ela não protege nada mais do que o sistema nervoso. Bactéria tentou entrar, elas vão lá, circula a bactéria, forma um fator digestivo, caceta a bactéria e digere ela. Pronto, morreu a bactéria. Não consegue infectar o sistema nervoso. O que mais que elas fazem, professor? Toxinas. Você vai aqui do lado do barriga, aí você pede aquele sanduba, aquele ventual, então um salgado de 3 meses atrás, né? E aí, bom, ali se proliferou bactéria de tudo quanto é tipo, né? A baratinha andando de noite, de dia a mosca, aí aquela coisa toda, o rato leva pro buraco e ele traz de volta. Feito tudo isso, quando você come, está cheio de toxinas ali, além das bactérias. São as neuróglias que vão impedir a toxina de entrar no sistema nervoso. Bom, professor, essas neuróglias são top, né? São, pessoal. Elas são responsáveis por a gente resistir a muita coisa, mas não a tudo. Por quê? Porque nada é perfeito nesse mundo. Nada é 100% além de mim. Então, olha só, né? Tão humilde. Então, olha só, o que vai passar por aí? Existem grupos de toxinas e grupos de bactérias que eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que a neuróglia não consegue perceber eles. Essas toxinas que conseguem atravessar a barreira de proteção, que é a barreira das neuróglias, que é a barreira das glias, elas são chamadas de neurotoxinas. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nesses nomes, né? Ah, tem uma neurotoxina. A aranha tal produz neurotoxina. A cobra tal produz neurotoxina. O escorpião produz neurotoxina. E o que são essas neurotoxinas? Elas são toxinas. Toda toxina é uma molécula, pessoal. E essas moléculas, no mundo da química, a gente estuda elas pelo peso delas. Eu só não sabia nem que molécula pesa. É minimamente mais pesa. O nome do peso que a gente usa para a molécula se chama quilodalton. As moléculas normais que a gente está acostumado, elas têm em torno aí de 95, 100, 100 e tantos kilodaltons. Uma neurotoxina tem em torno de 45 kilodaltons. Bem pequenininha, bem levinha. E aí que ela desliza pelas neuróglias. A neuróglia não consegue segurar ela. Por isso que elas conseguem entrar no sistema nervoso e provocar lesão no sistema nervoso. Porque, infelizmente, nem as neuróglias conseguem segurar elas. Tá certo?
Então, beleza, nem tudo é perfeito, mas a grande maioria fica tudo parado aqui. Fica tudo parado nessa rede aqui, ela não deixa entrar. Então, essa é uma das grandes proteções que o nosso sistema nervoso tem, tá? Então, o cérebro é constituído pelos neurônios, responsáveis pelas sinapses, e também pelas glias, né? Pelas neurônios, que tem vários tipos. Todas elas estão atuando aí, ó, no transporte de informações através de sinapses, onde esses neurônios, né, quando não estão trabalhando aqui na função de proteção, vão ser os responsáveis pela coordenação motora, pelos sentidos, pelos sentimentos, pela memória e pelo raciocínio do indivíduo. Bacana. Só que ele não faz isso de graça, não. O nosso cérebrozinho, para ele poder trabalhar e ficar brilhante, bonitinho desse jeito aqui, ele consome cerca de 20% do oxigênio do nosso organismo. Olha só, tudo que você respira, quem comprou essa água cor de rosa? Ela é água normal, cor de rosa. Eu não tomo nóis. Então, olha só, 20% do oxigênio produzido pelo organismo vai para o cérebro. Cara, é muito oxigênio, é sério mesmo. Pense só, 20% é uma proporção muito grande. Então, imagina que o fígado, o coração, os músculos, o baço, o próprio pulmão, todo mundo tem que trabalhar com 80% só do oxigênio. E 20% é só para o cérebro. E não é só isso. 20% da glicose produzida também vai para o cérebro. Cara, se você comparar um negocinho do tamanho que é o cérebro da gente proporcional ao corpo, é muita discrepância. Como é que ele consegue consumir 20% da nossa glicose e do nosso oxigênio? É muita coisa. E aí, lembra daquela história que eu falei para vocês? Vai fazer concurso, vai fazer não sei o quê. É bom que você coma o que antes, ou que você leve a barrinha de chocolate, né? E você, ó, consome, está produzindo glicose, está liberando, evita que você quebre a sua gordura, quebre sua proteína para produzir oxigênio, para produzir glicose. Então você vai consumir bastante de você vai sair esgotado com uma prova dessa. Mas se você leva uma barrinha de cereal, leva uma barrinha de chocolate, se for para a nossa provinha, traz duas, uma para mim e outra para você. Lembrando que a minha zero açúcar, né? Então, tem toda essa situação. É glicose para você. Tá, então 20% do oxigênio é consumido pelo cérebro, e cerca de 25% do sangue do corpo também vai para o cérebro. Professor, 25% do sangue que circula no corpo é só do cérebro. Então ele precisa de muito sangue, muito oxigênio, muita glicose. É uma máquina de consumir energia. Tá? Mas se você quer funcionar plenamente, tem que ser assim. Tem que ser assim. Você falou a questão do chocolate. Isso. Me responda em poucas palavras a questão do energético. Energético? É. Energético já não vai ter nada, ou zero relação com essa glicose aqui. Olha só, o que é o energético? Não, relaxa, pode ir. Vai pra sair, vai deixar nada. Olha só, com relação ao energético. O energético, ele é vitaminas ou então eletrólitos. Ou melhor, ele é uma mistura de tudo. Então, o que a gente tem dos energéticos são uma alta concentração de eletrólitos, que aí entra sódio, cloro, potássio, magnésio, tudo quanto é de eletrólitos que a gente consome. Aí vem os propriamente ditos energéticos. Taurina é o principal deles, cafeína, deixa eu ver quem mais, taurina, cafeína, um monte de outros que não são glicose, não tem nada a ver com glicose. E o que eles fazem? Eles imitam alguns neurotransmissores como as catecolaminas. Então, quando você tem ingerido cafeína, a taurina e outros, eles atuam nos mesmos neuroreceptores que as catecolaminas atuariam. Então, ele estimula o organismo.
Na verdade, ele faz consumir glicose. Entendeu? Então ele só excita. Por quê? Porque, mas professor, você não disse que tem que ter o receptor da adrenalina, por exemplo, e a adrenalina para se acoplar nele? Mas a cafeína faz a mesma coisa. Ela não vai entrar exatamente no mesmo neuroreceptor, mas ela tem um neuroreceptor que imita a da adrenalina, mas que responde à cafeína. Aí ela se liga aqui e faz a mesma coisa que a adrenalina faria, excitando o corpo do indivíduo. Por isso que a gente chama eles de energéticos, porque ele está te forçando a trabalhar, mas ele não está te ajudando com relação à energia, não. Se você vai para uma rave e usa muito energético, esse consumo, esse trabalho muscular excessivo, ele está te desgastando com relação à glicose e com relação à água. Porque esses processos consomem muita água do corpo. Então o ideal é você ficar bebendo muita água. E é justamente o que o pessoal não faz. Quando você vai para uma rave, vai para uma festa de consumo energético, você toma cerveja, você toma cachaça, drink, menos água. E aí como é que você fica 2 dias depois, 3 dias depois? Morto, esgotado, desidratado, uma ressaca medonha, não que eu já tinha ido para rave. Mas é assim que funciona, tá? Mas aí assim, energético e glicose, caminhos opostos. Caminhos opostos, tá? Mas não, pessoal, vocês têm que ir. Não, eu nunca fui. Mas para vocês que são meninos, que são novos, curtam a vida. Olha só, tem uma lição. Beber água. Mas tem uma lição que a gente sempre passa adiante, é que todas as lambanças da vida você tem que fazer agora. A vida acadêmica é para você aprender, estudar e aprender nesse sentido também. Façam lambanças. Vá, fique bêbado, pergunte, os drogas, faça tudo. Porque você fazer isso depois de 40 não fica muito legal. Né? Para você fazer isso com 20 anos, 18 anos, é bom, ninguém se lembra depois. Mas vai viver. Aí quando estiver lá, mais pra frente, né? Meu netinho, eu aproveitei. Tá, e aí a gente estava falando sobre isso daqui. Então, se o sistema nervoso central é essencial à vida, o organismo desenvolveu todas essas proteções, não foi? E aí eu acho que a gente estava falando nesse slide quando falou na aula passada. Você falou também Foi? Fala até da proteção do sistema nervoso central, a pele, Pronto, então beleza. Então só passando por aqui rápido. Então a gente viu que essa proteção óssea, né, ela tem tanto na cabeça, na forma do crânio, como na forma das vértebras. Como é que a gente chama? Das vértebras, pronto, das vértebras. E aí que cada uma recebe um nomezinho, não foi que a gente viu? Então tem o osso frontal, tem o osso parietal, tem o osso occipital, tem o osso temporal, todos eles com seus nomezinhos. E o que tem mais bonitinho embaixo de cada um desses ossinhos aí? É a parte do sistema nervoso central que recebe o mesmo nome que os ossos. Então a gente viu que o osso frontal vai batizar a porção do sistema nervoso embaixo dele, que vai ser o lobo frontal. O osso parietal vai batizar a parte do sistema nervoso central que está abaixo dele, que vai ser o lobo parietal. O osso occipital vai batizar o sistema nervoso embaixo dele, que vai ser o lobo occipital. Como? Tem dificuldade nisso? Não, não tem não. Tem não. Tá? Aí a gente falou aqui, como é que é o nome dessa vértebra então? Quantas são elas? 7. Vértebras cervicais, não é isso? Atlas, axis, não é isso? Beleza. E aqui?
as camadas de proteção do sistema nervoso central, desde a pele, né, até a camada de gordura, a aponeurose, periósteo, osso, papapá, as mães, né, as mães, dura mater, aracnoide, pia mater. Então, isso aqui é quase uma evolução social, ó. Dura mater no nosso tempo, né, pai? Acaba saindo. Gente, eu lembro, minha mãe, ela foi bem dura, né? E ainda bem, porque senão eu acho que eu estava lá no banco 1, banco 2, sei lá. Dura mater. Meu sobrinho corria, né? A gente ia brincar, meu sobrinho sou da minha idade, porque eu sou caçula. Meu sobrinho corria, aí quebrou a havaiana. Quem é que apanhava? Eu. O que eu tinha a ver se o moleque estava correndo e quebrou? Não, porque tu é maior, tu tinha que estar olhando, tu tinha que não sei o que, eu não tenho nada a ver, mas apanhava. Né? Ia pro açude tomar banho escondido. Voltava, ela tinha que agradecer que eu voltei vivo. Não, eu apanhava, tomar banho escondido no açude. Então eu sou da época da dura mater, né? Da mãe dura. E com razão, né? Realmente eu fui muito ruim. Você não faz ideia. Eu tive ano de ser expulso de 3 escolas no meio do ano. O bicho era bom. A aracnoide, que é aquela mãe que ela cuida, mas ela não é tão, né? Então a aracnoide, que ela recebe esse nome justamente por conta da sua morfologia, que ela parece uma renda, ela parece um crochê, né? A aracnoide, e a pia mater, que é a mãe atual, né? A pia mater é a mãe que só conversa, que só aconselha, que não sei o quê. Então, dura mater, e é justamente essas as traduções em latim. Elas recebem esses nomes por conta disso. Que é a mãe rígida, mater de mãe, né? Mãe rígida, a moderada, e a pia mater, que é a mãe soft, que é a mãe atual. Por isso que eu digo assim, é basicamente o contexto social que a gente tem, só em cima das camadas do nosso depois. Bora lá. O colega está querendo saber com relação à aponeurose. A aponeurose, que é uma camada, né, de pele bem fininha, que a gente consegue visualizar ela aqui. Deixa eu ver ela aqui. Não vai ter. Bora por aqui mesmo. A aponeurose, ela é formada por uma extensão, tá, das fibras musculares e nervosas. Todo final de tendão tem uma partezinha branca. Todo final de músculo tem uma partezinha branca. Em alguns músculos, quando a gente está comprando, não vem uma camada de tecido branca e resistente entre os músculos. Se você não tirar, o bife fica duro, a carne fica dura. Então aquilo ali, aquela pele branca, é uma aponeurose. Então essa aponeurose é essa mesma aponeurose aqui, ó. Ela é uma pele resistente que ajuda a dar firmeza. É igual quando você faz uma cirurgia ou quando você está com problema de varizes, que usa aquelas meias de contenção que deixa tudo preso de pressão. Isso é a aponeurose, tá? Ela está revestindo tudo aqui, fazendo essa segurando a nossa cabecinha, perfeito? Essa é a função dela com relação à proteção, tá? Aí abaixo dela a gente tem o periósteo, que é aquela pelezinha do osso, que é a parte mais superficial, mais externa do osso, propriamente dito. Onde o periósteo, vocês vão saber, vão evidenciar ele bastante, trazendo para o outro universo, por exemplo, no caso dos animais. Todo mundo aqui já deve ter ruído um osso de galinha, não já? Então, quando você está mordendo a coxa da galinha e você quebra ela, ele não é oco por dentro, tem só a camadazinha fina assim, ó, o osso dele é bem fininho. Então, aquilo que a gente vê resistente é o periósteo. Por que, professor? Porque, diferente dos mamíferos, as aves não possuem essa camada de osso denso. Elas possuem apenas o periósteo. E o interior do osso das aves, ele é formado por trabéculas. O que é trabécula, professor? É um arranjo, são umas barras que passam de osso, tá, assim por dentro, para deixar a formação, para deixar a anatomia deles direitinho. Mas sabe por que ele não tem um osso igual ao nosso, um osso compacto, um osso firme? Porque se fosse assim, a ave não voava, ela ia ficar muito pesada. Então os ossos das aves são o que a gente chama de ossos aéreos, tá? Ele é preenchido com ar.
Ele tem bolsas de ar por dentro dele, que são os sacos aéreos. Então, se ela tivesse um osso denso igual o nosso, ele não ia conseguir voar. O único mamífero que voa, vocês sabem qual é? Você, né? É o único mamífero que voa. E ainda assim, os ossos dos morcegos, eles são bem menos densos do que os ossos de qualquer outro mamífero. Se você botar uma asa num rato e quiser que ele voe igual ao morcego, ele nunca vai voar, porque ele é muito pesado, os ossos dele são muito densos. O osso do morcego é parecido com o osso de uma águia, ele é bem fininho e todo porosozinho, todo frágilzinho. Senão o morcego também não conseguiria voar. E é por isso que a gente também nunca vai conseguir voar, né? Uma asa para um ser humano voar tem que ser uma coisa gigante, como uma asa de avião, para suportar o nosso peso e a resistência do ar. Então, só quem voa com asas curtas somos nós anjos. Vocês nunca vão voar. Então, bora lá. E aí a gente viu que essas meninges, né, a gente consegue ver elas bonitinhas aqui protegendo o sistema nervoso central, que é uma proteção mais interna. E o que a gente viu que fica por baixo dessas meninges, envelando tudo aqui por dentro? Agora! Então, olha só, as sugestões que a gente vai vou refazer uma questão de prova só para botar todas essas alternativas. Foi dito aqui, professor, é um líquido amniótico? Não, por que não? Líquido amniótico, o nome já diz, ele vem de amínio. O amínio quer dizer que é aqui onde está o embrião ou o feto. Então, o líquido amniótico é só onde fica o bebezinho quando está se desenvolvendo dentro da placenta. Aquilo é líquido amniótico. Aí um outro colega disse assim, professor, é o líquido sinovial? Não. Líquido sinovial só existe dentro de articulações. Então, na articulação do ombro, na articulação do joelho, na articulação do cotovelo, tem líquido sinovial. É um líquido articular. Sendo assim, só sobrou o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que está aqui, ó, escorrendo e banhando por aqui tudo. Líquido cefalorraquidiano, tá? Aí, poderia ser só raquidiano? Não, porque se fosse só raquidiano, eu estaria com preconceito com o encéfalo do indivíduo. Então, tem que ser cefalorraquidiano, tem que pegar todo o sistema nervoso central. Beleza? Beleza. E aí, a partezinha da anatomia que nós estávamos falando, onde cada osso batiza a parte do sistema nervoso por baixo dela. Olha só, o osso frontal, de vermelhinho aqui para vocês, lobo frontal, olha aqui, ó, lobo frontal, debaixo do osso frontal. Osso parietal, lobo, verdinho aqui para vocês, parietal. Osso occipital, lobo occipital. Osso temporal, lobo temporal. Não fica bonitinho assim de memorizar? Pois é, está na prova de vocês. O vírgula é bem facinho. Professor, e essa parte aqui de baixo que ela não está colorida? Essa parte de baixo que também faz parte do sistema nervoso central, mas não faz parte do encéfalo. Tá? O encéfalo é só daqui para cima. E o cérebro é o que está aqui por dentro. Então são regiões diferentes. Tá, professor, mas e o que é? Ela não é importante não? Então isso aqui abaixo é super importante. Isso aqui que está representado por essas linhazinhas estriadas, ela é o cerebelo. Cerebelo. E essa que está passando por baixo do cerebelo, isso daqui é a medula do indivíduo. É isso que vai descer para todo o nosso cordão, por todas as nossas vértebras. Então aqui é a medula. Nessa região ainda da cabeça, ela tem um nome bem específico. Tá vendo que essa daqui, essa parte da medula, ela é buchudinha? Então, essa daqui, parte buchudinha da medula, a gente vai chamar ela de fonte. Tá? Ela é a fonte. Ou bulbo da medula. Ou medula oblonga. E tem vários nomes para isso aí.
Tá? Bulbo da medula, ponte, medula oblonga e tem mais outros nomes que ela recebe. Tá, e essa parte que está se estendendo para cá para baixo? Medula, porção. Ela está passando pelo pescoço. Qual é a porção? Alguém está falando aí, que eu ouvi que o tuberculoso está dizendo. Fala alto. Mais alto. Isso. Medula cervical. Ela está passando por dentro das vértebras cervicais. Tá? Então, beleza. Depois a gente vai ver a funçãozinha de cada uma delas. Aí, olha só que massa do sistema nervoso central. A gente já viu que ele recebe, que ele é batizado conforme o esqueleto, conforme a parte do osso que está protegendo ele. E ele também é dividido em duas partes, olha só. E ele tem uma divisão bem bonitinha aqui no meio. É perfeita a divisão dele. Vê que tem uma linha aqui, ó, entrando, um corte. O cara pegou aí o tessado, ó, separou ele no meio, bem bonitinho. Perfeita a separação. Tudo que tem do lado direito vai ter do lado esquerdo também. Beleza? Professor, como é o nome desse corte que o cara meteu aqui o tessado e fez no meio do sistema nervoso central, no meio do encéfalo? Fissura longitudinal, ou então fissura interhemisférica. Por que ele chamou de fissura interhemisférica? Eu estava gostando mais da longitudinal, né? Faz mais sentido. Faz não, bebê. Cada um desses lados eu vou chamar de hemisfério. Então o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Pô, mas hemisfério e a gente já tinha acordado sobre isso quando a gente falou que a cabeça da gente é um mundo. Nosso mundo não é dividido em hemisférios. Então a cabeça da gente é um mundo e também vai ser dividida em hemisférios. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Perfeito? E quem faz essa divisão em hemisférios? A fissura longitudinal. Professor, e como é que se formou essa fissura longitudinal? Através da aponeurose, tá? Que estava aqui, ó, dividindo tudo, juntamente com as máteas, dura mater, pia mater e tudo mais. Elas vêm recobrindo a cabeça, só que são duas partes. Se são duas partes bem separadas, então eu vou ter toda uma camada de proteção para o lado direito e toda uma camada de proteção para o lado esquerdo. E aí, olha só como ela fica bonitona. Aqui. Olha só como ela fica bonitona, olha só, a camada aqui. Por isso que ele está mais opaco, porque aqui não está dessecada, ó. Aqui está com as proteções. E aqui ela está dessecada. Aqui ela está sem as proteções. Mas vejam como ela é completamente dividida. Então, isso é a fissura interhemisférica, perfeita, ou ainda fissura longitudinal. Professor, e o que mantém essa fissura aberta? Por que ela não se fecha? Por que um lado do cérebro não cola no outro? Por causa disso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma foice. Tem uma foice no meio do nosso cérebro? Tem. Olha aqui, ó. O nome disso aqui, dessa estrutura, é a foice cerebral. A foice cerebral é formada pelas máteres, olha, ela é branquinha aqui, ó, toda bonitinha, olha ela aqui, ó, uma dissecação mais real. Então ela é formada pelas máteres e é formada também pela aponeurose. Então, nitidamente ela divide o nosso cérebro ao meio. Por isso que eu tenho o direito e o esquerdo. Sendo assim, está lá na provinha de vocês, qual é a estrutura anatômica que separa o encéfalo em duas partes? A estrutura anatômica é a foice cerebral ou foice do cérebro. Perfeito? Então, anatomicamente, ela está dividida. Mas olha que bonitinho da foice. A foice ela é fininha, olha só, né? Ela só separa aqui. E assim, e esse miolo, professor? Esse miolo aqui está unido. Então, a foice ela separa, mas só pela metade. Essa parte aqui mantém unido. Senão, o nosso cérebro, quando a gente for saber, vai cair um lado, vai cair do outro. Não cai. Mesmo quando você tira ele da cabeça do indivíduo, vocês já abriram a cabeça de alguém?
Faça enquanto não joga. Olha só. No meio, né? Bem no miolinho, aqui ó, lá dentro, ele é seguro, né? Ó, ele é colado. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, essa linha que existe aqui, daqui para cima, ela está toda solta, porque aqui passa o quê? A foice, né? Já essa partezinha aqui do meio, ela está unida. Professor, quem é que faz essa união? É essa massa branca bem aqui, ó. E como é que é o nome dessa massa branca que está aí no meio? Corpo caloso. Corpo caloso, de calo. Corpo caloso. Aí olha que bonitinho que ficou a pergunta para vocês na prova. Qual é a estrutura anatômica que separa o encéfalo em dois hemisférios? Foice. E qual é a estrutura anatômica que faz a união dos dois hemisférios? O corpo caloso. Viu como, ó, já tiraram bem ponto. É. Viu como é fácil? Bom, então a gente já viu como é que funciona essa divisãozinha anatômica daqui, com relação às seus denominações anatômicas e com relação a essa sua divisão. E aí, o que é isso aqui? Bom, essa imagem é para mostrar para vocês uma constituição interna, e aí a gente vai entrar com relação a algumas funções básicas de cada um dos lobos cerebrais. A constituição básica é a parte de fora do encéfalo, ela é de coloração acinzentada. Por isso que a gente fala de Vitor tem massa cinzenta não, do Vitor queimando a minha massa cinzenta. O Vitor não fala isso? Já a parte interna do sistema nervoso central, ela é branca. Logo, existe sim essa divisão anatômica perfeita. Substância cinzenta e substância branca. Substância cinzenta é aquela que constitui o que a gente chama de córtex. Então, o córtex cerebral é a parte cinzenta. Já ouviram esse nome? Córtex? Com certeza já. Podem não estar lembrados. Vocês assistiram filme de ficção científica, que eu sei. Então, olha só. No córtex cerebral está toda a massa cinzenta. E a parte branca a gente vai chamar de medula, tá? Medula, já ouviram esse nome, tá bem? Medula. Então a gente tem medula e córtex. Medula e córtex. Medula branco, córtex cinza. E o que é que dá essa característica de cor, professor? Por que a medula é branca e por que o córtex é cinza? Quem vai responder essa pergunta para a gente é a minha colega que está sentada aqui na frente, que ela já está até olhando para lá. Bora lá, quer ver como ela sabe a resposta e ela não sabe que sabe a resposta? Qual é a parte do neurônio que está coberta por bainha de mielina? Ai, viu? Aí ele não sei, não precisa era nem eu perguntar. Agora fale para a turma toda ouvir. Não, a turma toda, para humilhar o pessoal lá de trás. Laxônio. Ah, professor, então quer dizer que essa parte branca, ela é branca por causa da gordura, por causa do lipídio da bainha de mielina? Exatamente. Os neurônios, eles se dispõem, eles se arranjam no sistema nervoso central, a fim de que a sua parte recoberta pela bainha de mielina se concentre toda aqui, ó, no meio dele, lá no miolozinho, lá por dentro. E aqui por fora, professor, que está tudo cinza, nessa parte cinza do sistema nervoso. Qual é o nome daquela partezinha aqui fora do neurônio que fica as sinapses acontecendo? Pode falar, menino. Dendrite. Na sinapse ela acontece, está aqui as ramificações dos músculos terminal, do conternador, ele se encontra assim, passando a eletricidade. Então isso aqui que é a sinapse, ela está acontecendo aqui, ó, no córtex cerebral. Ah, professor, então aqui no meio da medula não vai ter sinapse? Minimamente, quase zero. Todo o processo de raciocínio, todo o processo de
sinapse acontece na parte cinzenta. Por isso que a gente diz, bota a massa cinzenta para funcionar. Por quê? Porque é na massa cinzenta que acontecem as sinapses. É na massa cinzenta que a gente aprende, que a gente pensa, que a gente raciocina, tá? Então, o córtex, que é a massa cinzenta, é a área de ocorrência das sinapses. E ela é cinza porque não tem bainha de mielina, senão não haveria eletricidade. Então, toda a descarga elétrica está acontecendo no córtex, está acontecendo nessa parte cinzenta. Estamos claros com relação a isso? Aí já respondemos a letra A da segunda questão. Bom, então, professor, com relação à função básica desses lobos que a gente está aprendendo, já aprendemos até onde é que acontece a sinapse e onde é que acontece o raciocínio, vamos dizer assim, no nosso sistema nervoso central. Qual é a função de cada um desses lobos? É bem maior do que isso que eu coloquei para vocês aqui, tá? Mas isso é o basicão. Vai ter áreas que vão trabalhar junto com a outra. Vai ter momento em que você vai precisar acionar ao mesmo tempo o lobo frontal e o pré-frontal, o lobo occipital e o lobo parietal. Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria das nossas ações do dia a dia, eles vão atuar isoladamente, tá? Eles vão atuar isoladamente. A não ser quando você é um atleta, sei lá, um atleta de remo. Ele tem que estar coordenando fisicamente o movimento dele, ele tem que estar planejando uma rota, enfim, ele tem que fazer vários planejamentos, ele está acionando ao mesmo tempo várias áreas da cabeça dele, do encéfalo dele. Mas se você está só realizando funções básicas, eu trabalho no escritório, o que tu faz? Eu sou de 8 da manhã às 6 da tarde, é só organizando papel por ordem alfabética. Então você só vai acionar uma área do seu encéfalo, uma área do seu cérebro, o dia todo, todos os dias. O que vocês acham que vai acontecer com as outras áreas? Atrofiar. Vai atrofiar. Quando você precisar correr, você não precisa nem correr, né? Vai correr, vai tropeçar as pernas. Ah, vai precisar nadar? Não, nadar uma maneira mínima. Não, eu vou morrer afogado se eu atravessar isso aí. Então, sim, pessoal, isso acontece. Por isso que é recomendado que você faça várias coisas ao longo do dia diferentes. Mesmo que você faça um trabalho de escritório que só faz organizar fichas, mas aí você pode começar a levar caça-palavra para ficar respondendo, para acionar outras áreas do cérebro, área de raciocínio, de lógica, de estratégia, para conseguir resolver um quebra-cabeça, montar um quebra-cabeça. Então, necessariamente, não é porque você tem uma função que você só vai fazer aquilo. Tá? Então, para deixar o seu cérebro saudável, tem que fazer várias ações. E caminhada é excelente. Caminhada é uma coisa besta. Todo mundo pode fazer. E a caminhada, ela movimenta praticamente todas as partes do cérebro ao mesmo tempo. Você está caminhando para coordenar a coordenação motora. A gente vai já ver quem é responsável pela coordenação motora. É uma área do cérebro. Para você planejar a rota, é outra área do cérebro. Para você prestar atenção ao ambiente, outras áreas. Então, caminhar é uma coisa simples, mas você faz várias delas ao mesmo tempo. Mantém o seu sistema nervoso sempre saudável. Bora lá! Professor? Oi. Você está falando que, por exemplo, a gente vai para o escritório e foca só naquela situação de estar fazendo só uma coisa. Sim. Existe uma possibilidade, porque tem muita gente que diz eu sou uma delas, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pessoas multitarefas, sim. Isso é capaz de... Sim, tá? É menos comum do que a gente pensa. Mas tem gente que se julga multitarefa e não é multitarefa. Mas as pessoas multitarefas, elas existem, estão aí no meio de nós, tá? Sim. Eles conseguem, o cérebro deles se diferencia e ele consegue se concentrar em fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? A multitarefa não é necessariamente uma pessoa, mas vamos lá, é uma pessoa que conseguiria, teoricamente, se concentrar aqui no volante, tá? E atender o celular e fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo, executando as três coisas com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Mas se você diz, não, eu consigo fazer isso aqui ao mesmo tempo, mas se uma coisa você faz com qualidade inferior,
do que você faria se concentrasse só nela. Você já não é multitarefa. Tá? A multitarefa ela consegue igualmente se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. E sim, mulheres fazem isso muito melhor do que os homens. Tá? As mulheres elas são muito mais geneticamente, evolutivamente preparadas para isso. Bom, bora aqui, olha só bonitinho. É a letra B da nossa nona questão da prova. A gente já respondeu a letra A, agora vai responder a letra B. Com relação às responsabilidades dos lobos. O lobo frontal, ele tem principal responsabilidade dele trabalhar o comportamento, a empatia, a motricidade, a fala e os pensamentos afetivos. É responsabilidade desse amarelinho aqui, ó. Lobo frontal. Memorize isso. Esse azulzinho aqui, que é o lobo parietal, ele é responsável pela coordenação das sensações que vem dos estímulos do sistema nervoso periférico, tato principalmente. Só o tato? Não, tem outras coisas. Mas você saber se é liso, se é rugoso, espinhoso, áspero, quente e frio, quem faz a interpretação disso, lobo parietal. Lobo parietal. Já o lobo occipital, que está aqui atrás em verde para vocês, é responsável pela percepção da visão, sendo que essa questão da percepção da visão, ela está relacionada à formação da visão e profundidade dos objetos. Como assim, professor? É esse lobozinho occipital que, quando você capta a luz, essa luz bate lá no fundo do olho, essa iluminaçãozinha segue pelo nervo óptico, ela vem para cá, para o lobo occipital. O lobo occipital transforma todas essas sombras e tudo que a gente está vendo numa imagem, mas olha aí o que acontece demais. No lobo occipital ele forma a imagem, mas a imagem é formada invertida. Você enxerga tudo de cabeça para baixo. Aí qual é a segunda função do lobo occipital? Botar isso na posição correta. O senhor só quer dizer que eu estou olhando aqui, estou vendo todo mundo de cabeça para baixo e não sei? Quem está botando você na posição correta é a outra partezinha do lobo occipital. Mas a gente enxerga tudo de cabeça para baixo. E sim, existe uma patologia que complica o outro lado do lobo occipital, onde você forma a imagem, vê todo mundo de cabeça para baixo e a sua vida é literalmente de cabeça para baixo. Você não consegue corrigir a imagem. Triste isso, né? Você viver vendo a vida literalmente de cabeça para baixo. Bacana. Eu saltei. O lobo temporal, que é esse cor de rosa bonitão aqui, ó. Então, o lobo temporal é responsável pela memória, pela audição, pela compreensão de comandos. Tronco cerebral, que está em amarelinho bonitinho aqui, ó. Lá já na medula, não é isso? Está aqui o buchinho da medula, aqui a ponte, está aqui o restante da medula. O tronco cerebral é responsável pela respiração, frequência cardíaca e pressão arterial. Lembra que eu falei para vocês que essa regiãozinha do nosso pescoço, na altura do ácaras e do áxis, é de fundamental importância com relação a impactos? Então, sofreu uma lesão, foi o pescoço para frente e provocou uma fratura, provocou um rompimento aqui de ponte, ou daqui do iníciozinho do ácaras, você vai morrer. Por quê, professor? Porque vai parar a sua respiração, vai parar o seu batimento cardíaco e você vai, se não morrer de imediato, vai ficar em coma. Não é nada interessante. Agora, e se eu sofro um acidente, e o acidente já acontece lá pela quinta vértebra cervical, lá para baixo, você continua vivo, só que você não movimenta mais nada do pescoço para baixo, mas continua vivo. Tá? Então, a grande complicação de problemas cervicais, que os médicos, quando você cai de moto, essas coisas todas, é nesses dois primeiros segmentozinhos aqui. E nessa articulação do atlas, que é a primeira vértebra cervical, com o crânio. Tá? Porque qualquer lesão nessa altura, você vem a óbito rapidamente. É porque, não sei se é pressão alta ou pressão baixa, mas que a pessoa tem uma dor aqui. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tá? E sim, é verdade, pressão alta. Mas logo, exatamente.
Aí olha só o cerebelo que ficou renegado, só voltando para cá. O cerebelo é esse vermelhão que a gente não estava falando dele. Vamos embora falar dele. Tá ele aqui, ó. Cerebelo, né? Lindão. O que é o cerebelo, professor? Por que ele fica renegado? Por que ele não faz parte do encéfalo? Porque ele tentou a independência dele, ele é meio doido da cabeça, mas ele faz muito do que o cérebro faz, mas com pouca capacidade. Só tem uma coisa que o cerebelo faz bem feito. Mas aí ele faz perfeito, ele não faz bem feito não, ele faz perfeito. Que é isso aqui, ó. Ele é responsável pelo equilíbrio e pela postura do indivíduo. Então a gente só consegue andar porque o seu cerebelo deixa. A gente só consegue dançar porque o cerebelo deixa. Você só consegue fazer qualquer prática desportiva porque o cerebelo deixa. Nada de equilíbrio, de coordenação motora, nada disso seria possível se o cerebelo não funcionasse. Então, sim, uma lesão no cerebelo deixa você estabanado. Sabe aquela pessoa que não faz nada direito, toca em tudo e bate em tudo? Então, ou ele não teve o cerebelo bem desenvolvido, ou ele não estimulou o cerebelo dele, principalmente até os nossos, acho que é o primeiro fato, 3 a 5 anos de idade, agora não me lembro, que é essencial. Sabe essa brincadeira de criança que você tem aqui na imagem, algumas de andando em cima da pontezinha? Isso é fundamental para as crianças realizarem. Se a criança não fica brincando disso, ele não desenvolve o cerebelo e ela nunca vai ser uma bailarina. Tá? Então, estimulem as criancinhas. O problema é que eu quero ser bailarina. Quanto mais você dançar, mais você rodar, ficar na ponta do pé, mais desenvolvido vai ficar o seu cerebelo para a vida adulta. Mais equilíbrio você vai ter, você não vai ficar caindo com facilidade, você não vai topar nas coisas, você vai ter noção de espaço, você vai dirigir melhor. Sim, dirigir, trânsito de Manaus, eu acho que tem muita gente com problema de cerebelo. Meu amigo, é complicado, é complicado. É um motorista de táxi querendo, de mototáxi passando de um lugar que sabe, é complicado a situação. Tem que fazer um curso com as crianças aqui para elas crescerem para desenvolver mais o cerebelo. Beleza. Então, olha só, o cerebelo ele ainda tem uma função super importante. Qual é, professor? Não só com relação ao equilíbrio e à postura, mas é o cerebelo quem guarda todos os comandos, né, de desenvoltura do indivíduo. Quando você está sendo criança, por exemplo, quer aprender a jogar basquete, aí você está lá, pegou uma bolazinha de basquete, jogou, você vai errar. O cesto está aqui, tu vai jogar bem nisso. Beleza, o cerebelo ele aprende. Ele diz, então nesse ângulo não dá certo. Tenta de novo, o moleque vai e tenta de novo. Ele já bate no ar. Tenta de novo, ele vai de novo, acertou a cesta. Tenta de novo, acertou a cesta de novo. Quem promove esse aprendizado através da repetição é o cerebelo. Por isso, assim, ó, ele é uma máquina, ele é um computador, mas ele precisa ser preenchido com informações. Se você não executa esses trabalhos repetitivos, se não faz com frequência determinada situação, ele vai ser um computador top, mas sem informação nenhuma. Não adianta nada você ter um computador top se você não usa ele para nada. Então, principalmente na infância, você tem que ter essas brincadeiras, tem que jogar bola, tem que dançar balé, tem que fazer tudo isso para desenvolver o cerebelo. Para não crescer um adulto, vai topando aqui, andando e tá, achando as coisas, derrubando tudo. Tá? Desenvolvam o cerebelo de vocês. Então ele tem uma super importância social. E para isso, olha só, como é que ele consegue desenvolver toda essa relação? Porque o cerebelo, ele recebe estímulos nervosos. Ele é um mini cérebro, então ele tem ligações dele do sistema simpático, parasimpático, não sei o que, tudo enquanto. Ele está relacionado aí, aos impulsos sensitivos dos músculos, de todos os músculos do corpo, aos tendões, às articulações, ao labirinto, que é responsável também pelo nosso equilíbrio, que está lá dentro do ouvido, e aos olhos, à percepção visual. Tudo isso é função do cerebelo. Viu como ele é importante? Extremamente importante. Professor, então, se eu sofri um acidente, o cara me deu um tiro, pegou de raspão aqui, mas ele entrou, não foi de raspão, né? Ele entrou aqui e atravessou o cerebelo.
beleza, você vai sobreviver, não segue nenhuma função vital, mas você vai ter que reaprender muita coisa. Essa parte de coordenação motora, essa parte de voltar a dirigir, de voltar a fazer qualquer atividade, vai ter que ser reaprendido, tá? Porque foi destruído. Se você lesionar o cerebelo, você destrói. Se tiver sorte, você tem espaço ainda, né, no seu pendrive aí, no seu hardware, para sair colocando novas informações. Se não, aí já era, perdeu tudo. Tá bom? Tá. E aí tem esse outro bichão lindo aqui, que é o sistema límbico. Essa eu acho que é a letra C da nossa nova questão. O sistema límbico. O que é esse sistema límbico, professor? É uma junção de vários pedacinhos que a gente acabou de ver. É um pedacinho do lobo frontal, é um pedacinho do parietal, é um pedacinho do occipital, é um pedacinho, enfim, de tudo enquanto. Então, toda essa área iluminada, não está brilhando aqui, toda essa área iluminada é o que a gente chama de sistema límbico. Já ouviram falar, algum professor já falou com vocês do sistema límbico? O sistema límbico, ele é radical. O sistema límbico, sem ele, nós seríamos apenas um monte de ujo. Tá? O Johnny nem tá aqui. Por que, professor? Porque é o sistema límbico quem é responsável pela vida em sociedade. É o sistema límbico que me possibilita conhecer, né, perceber os limites do outro, até onde eu posso ir na minha interação social. Ixi, acho que o fulano não gostou do que eu falei? Não, já não vou mais falar, tocar nesse assunto. É o sistema límbico que percebe quando você vê as feições. Acho que ele ficou feliz com esse conteúdo. A próxima vez que eu encontrar, eu vou falar sobre isso de novo. É o sistema límbico que permite você ser tolerante, suporte, mas, né? Fazer o quê? Estamos em sala de aula, para não sair dando burro dos outros, a gente aguenta. É o sistema límbico quem ajuda você. Enfim, olha só, a base zona dele. Quem faz você saber o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade. Saber o que é certo e o que é errado e aceitar sem se revoltar com aquilo que é certo e errado dentro de uma sociedade, exige muito controle. E esse controle vem disso aqui, ó, que é o sistema límbico. Professor, mas o que é esse sistema límbico? Ele é um pedacinho de tudo que eu já falei, ó. Ele é um pedacinho aqui dessa parte do sistema nervoso, tá? Do lóbulo aqui mais a basal do sistema nervoso. Ele é uma parte do corpo caloso, ele faz parte aqui da célula túrgida, ele faz parte da glândula pituitária, ele faz parte, tudo isso aqui faz parte do sistema límbico. É a junção de tudo isso. Então deixa eu ler aqui. Responsável pela vida em sociedade, é responsável por me dizer e aceitar ou não o que é certo e o que é errado, e está principalmente concentrado naquilo que a gente chama de córtex cingulado anterior. Professor, que nome lindo! Córtex cingulado anterior. Que diabo é isso? É isso aqui, ó. Tá vendo essa massa? Aqui é uma massa branca, que aqui é o tálamo. Acima do tálamo, a gente tem isso outro aqui, ó. Né? Isso aqui, bora colocar lá para aquele desenho que a gente já está acostumado. É isso aqui. Aqui é o tálamo, tá? Então essa massa branca aqui é esse sistemazinho bonitinho aqui. Córtex cingulado anterior. Tá, desculpa, córtex cingulado. Só que esse córtex cingulado, que é isso aqui tudo que a gente está vendo, essa primeira parte dele, córtex cingulado anterior. Essa parte daqui do meio, córtex cingulado médio. Essa partezinha aqui do final, córtex cingulado posterior. Esse é o anterior, esse é o posterior. E isso aqui tudo, córtex cingulado. O que mais é importante nessa questãozinha aí do sistema límbico é a sua porção anterior. Porque é nela que se processa o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade. Se você leva um tiro na cabeça, e o projétil atravessa a cabeça e destrói o seu córtex cingulado anterior, você perde a noção do que é certo e o que é errado. Então você vai começar a andar pelado na rua e achar que está certo.
Você pode querer pegar determinada coisa sem pedir permissão e achar que está certo. Você pode, de repente, agredir alguém na rua e achar que está certo. Às vezes está. Tá? Então, assim, você perde a noção de certo e errado perante a sociedade. Então, essa é a grande relevância do sistema límbico. Por isso que a gente diz que é ele quem é o responsável pela formação e permanência das sociedades. Isso é tipo nosso juiz, então. Isso é errado. Eu nunca tinha visto essa comparação, mas eu diria que sim, a priori sim. Se eu mudar de ideia na próxima aula, eu vou dizer que tá, mas seria um juízo, né? Pronto, seria o grilozinho lá no TikTok. É o juízo dele. Tá, eu vou adotar isso até eu estudar melhor e saber se é certo. Tem sim, olha só. Nossa, muito. Pode. O uso de drogas como a cocaína. A cocaína, ela vai afetar essa partezinha também. Só que a cocaína seria o seguinte. A cocaína, quando o cidadão cheira, tá? Ela destrói primeiro o septo nasal, então ela começa por aqui. Depois ela se aprofunda para cá, ó, pro lobo frontal, até chegar até lá. O indivíduo já está muito detonado para conseguir começar a afetar. Ele já está com muitos anos usando cocaína. Tá? Para afetar aqui. Existe uma droga que diretamente já vá para lá? Realmente agora eu não sei te dizer, mas eu não duvido que tenha não. Tá? Mas, beleza, vamos voltar. Sistema límbico, responsável pela nossa sobrevivência em sociedade, não para a gente se manter vivo, mas para manter a ordem, né? Para manter todo mundo aceitando os limites do outro, tolerando. Então você é tolerante, você aceita, você sabe ceder. Quem sabe fazer isso muito bem é o homem. Porque quando a gente se casa, você tem que aceitar tudo, né? Então, o sistema límbico masculino é extremamente desenvolvido. O seu problema é pessoas que não têm empatia, sabe? Que a gente pode ir treinando isso. Então, uma pessoa que tem sistema límbico afetado, ela pode ir treinando para se recuperar? Não recupera. E é você porque ela tem dificuldade para mas assim, não, aí já não vai estar relacionado aqui ao sistema límbico. O autismo ele é uma síndrome, então são vários fatores que também vão desencadear o autismo. Não dá para a gente relacionar só a uma situação dessas. Tá? E aí assim, como realmente não é minha área de domínio, eu já prefiro nem falar. Só posso dizer que não vai estar relacionado a isso aqui. Tá bom? Mas aí não é minha área de domínio, eu já não falo. Pode falar, quer perguntar? Está levantando a mão assim para atender? Então olha só, bora voltar para cá. Então olha só, sistema límbico, que é isso aqui tudo que a gente está vendo, é responsável pela vida em sociedade, para decidir o que é certo e errado, aceitando os limites, né, de uma sociedade. E quem que vai ser responsável por isso? Essa partezinha anterior aqui, que é o córtex cingulado anterior. Aí eu boto a questão lá na prova aqui, qual é a parte do sistema límbico responsável pela certo e errado. Aí você só vai colocar córtex cingulado anterior. Já respondeu a letra C. Vamos para a letra D da nona questão. Olha só ainda com relação ao sistema límbico. É ele quem coordena as atividades sociais e promove aí a manutenção e perpetuação da espécie. Por quê? É ele quem me disse que matar o outro é errado. Eu disse, não vou matar o outro. É doido, né? Ele é mais louco, o que vai acontecer? Você começa a pensar em toda a problemática de tirar a vida de um indivíduo. Então o sistema límbico é quem vai te ajudar nesse julgamento, que aí entra mais uma vez aqui em cima, do julgamento daquilo que é certo e que é errado mediante uma sociedade. Uma da psicopatia, no caso dessa psicopatia de não empatia, está relacionada, mas não é só isso, é multifatorial também, tá bom? Mas sim, um dos fatores é esse, um dos fatores.
O que mais que ele vai fazer aqui? Ah tá, e como é que é essa percepção aqui de perpetuação da espécie? Um é você não matando o outro indivíduo, e o outro é quando vocês... Tem pouco nome nessa sala, né? Graças a Deus. 3, 4, Graças a Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, porque já tudo mulher. 6. Tá faltando aquele menino que cortou o cabelo. O Will não está mais entre nós. Então, bora lá. Professor, mas tá, e o que o senhor quer falar com relação a isso? Meu amigo Marcos, ele sabe bem. Quando você é mais novo, que você vai para a missa só para conhecer as meninas, né? Você nem escuta o que o padre falou. Você só espera chegar, como é aquela hora que é pai do Senhor, pai de Cristo, né? Tá todo mundo se abraçando. Aí o cara tá vindo aqui, a menina tá no outro banco lá do outro lado da esquerda. Sair da roda, aí aquele bicho só para abraçar. Quem é que está indo? Então essa situação, ou você não sabia o que isso acontecia? Vocês também são assim. Então, ó, a perpetuação da espécie é nesse sentido. É quando às vezes o cara vai só com interesse, aí depois que ele conquistou, depois que ele realizou o que ele queria, aí ele deleta do WhatsApp, bloqueia, não sei o que, aquela situação toda. Mas já perpetuou a espécie. Né? Já fez o que ele queria. Acontece. É esse sistema límbico que é responsável por regular os mecanismos de resposta às intempéries da vida e da sociedade. Olha que nome lindo, né? O que são as intempéries? O que vocês entendem por as intempéries da vida em sociedade? Vai lá. Vai, minha amiga, coloque as intempéries da vida. O que é uma intempérie? Intempérie é uma dificuldade, pessoal. Tá? As intempéries, eu vou botar ambientais e vocês vão me dizer as intempéries de vida em sociedade. Uma intempérie, por exemplo, quando você está precisando de chuva e só faz sol, só tem seca. É uma intempérie, é um problema temporal que eu estou enfrentando. Ou quando você precisa de seca e só tem chuva. É uma intempérie que você está passando. Quando chove granizo. Uma intempérie que você está passando. Quando você tem que atravessar um rio cheio de jacaré, é uma intempérie que você está passando. Então, as intempéries são as dificuldades. E aí as dificuldades da vida, justamente essa situação. Estou tendo que ir para a sala de aula para me formar, passar por aquele professor. Então isso é uma intempérie. Na sala de aula tem aquela menina que hoje eu empurro ela da escada. Isso é uma outra intempérie. A intempérie é não empurrar. A vontade de empurrar você não tem. Mas o não empurrar é a intempérie. Entenderam as situações? Então, é essa sensação de você aceitar os limites, mais uma vez, que são as intempéries determinadas aqui pelo sistema límbico. O que mais que o sistema límbico faz? Só há emoção e sentimento através do sistema límbico. Já perceberam que, gente, o amor existe, mas é você quem se deixa apaixonar. É você quem se deixa envolver pelos sentimentos. Correto? O ódio e a situação de ódio existe, mas é você quem se permite odiar ou não determinada situação ou pessoa. É você quem se permite. E como que eu faço isso? Sistema límbico em ação. Então só existe essas sensações de ódio, ou de amor extremo, ou de nojo, se você se permitir. E se você se permitir é porque você está usando o sistema límbico. Pronto, Galinha, vai perguntar. Professor, você estava falando, o amor existe. É o extremo. Depois a escolha, você se lascar ou não. Não é brincadeira essa parte falando sério. Não tem como você dizer assim, eu estou desse perguntou isso lá. O que é o amor? O amor existe? Sendo bem sincero, para quem está estudando psicologia não tem um tempo, o amor não existe. Existe a empatia de você se importar com o outro. Isso não é amor. É uma nova definição de amor. Para ser bem prático, quando a gente fala em amor,
O amor, ele é químico. O amor, a gente já até comentou em sala de aula. O amor, ele é o quê? Se eu quisesse induzir alguém à sensação de amor. Dopamina. Isso. Dopamina. Se eu der uma dose de dopamina, a pessoa vai se sentir eufórica. Quando eu falo em amor, é porque é uma analogia, né? Mas ela se sente eufórica na mesma proporção e intensidade como se ela estivesse apaixonada. Quando você diz, eu vou encontrar com fulano de tal, isso aqui já dá aquela sensação de bem-estar, aquele pelo arrupiado, aquela coisa, eu posso sintetizar isso, dando uma dose de dopamina para você. Aí você vai ficar apaixonado. Mas é uma falsa paixão, porque é só uma modulação química. Tá? Então daí a resposta não existe uma modulação química. Acabou. Isso. Tem um livro bem legal que se chama isso, Dopamina, a Molécula da Vida. É excelente o livro. Ele fala das relações dependentes da dopamina, ele fala de como a dopamina modula a sociedade. Tá? É muito bom. É Dopamina, a Molécula da Vida. Muito bom livro. E o citocina? O citocina também vai trabalhar com isso, mas quem, é tipo assim, tem sempre o chefão, né? Sim. Quem manda é a dopamina, os outros ajudam. Tá? E obviamente, para que tudo aconteça plenamente, tem que ser todos os fatores juntos, não vai ser uma. Mas beleza com relação ao sistema límbico. Então, se tiver lá na 10ª questão, fale 30 linhas, né, sobre as funções e a anatomia e fisiologia do sistema límbico. Aí você já consegue dizer o sistema límbico formado por vários fragmentos dos lobos cerebrais, concentrando-se aqui no córtex cingulado anterior, que ajuda a convivência e sociedade mediante a ponderação daquilo que é certo e errado, devido a... 30 linhas para você poder discursar, fica bem de boa. O sistema límbico, ele tem um outro sistema, tá? Que meio que briga com, na verdade não briga com ele. Existem, os dois agem de forma completamente independentes, e alguns mais desenvolvidos do que o outro. Provavelmente vocês já ouviram falar, cadê o menino que transforma? Cadê o Caio? Também não veio hoje, né? Eita, povo. Olha só, quem gosta de falar disso é o professor Felipe. Eu acho que ainda dessa disciplina, não sei. Já ouviram falar em cérebro reptiliano? Não? Sim? Não? Já ouviu, minha linda? O que você lembra sobre o cérebro reptiliano, o sistema reptiliano? Pelo que eu entendi, são pessoas que têm um nível de inteligência mais elevado. O contrário. O cérebro reptiliano, ele é mais primitivo, tá? Ele é mais básico. Aí você falou uma palavra bem bonita aqui, pode falar alto para todo mundo. Você hoje está humilhando tudo. Instinto. Então, o cérebro reptiliano é basicamente aquilo que te faz atuar por instinto. Então, nem pensei, eu só fiz. Então, você sabe, essas formas básicas. Então, assim, por que é chamado de cérebro reptiliano? Porque, basicamente, os répteis, né, os saúrias, agem por instinto. Por isso que eu não posso dizer, o jacaré azul gosta de mim. Não gosta, ele quer te devorar. Tá? Um iguana gosta de mim, a tartaruga gosta de mim, não gosta. No máximo ele se acostumou porque você dá comida para ele. Mas ele não vai gostar de você, eu sinto muito dizer isso. O cérebro dele não tem essa coordenação límbica. Professor, tem os cachorros. Não, os cachorros é diferente. O cachorro ele não tem cérebro reptiliano, ele é mais próximo disso aqui. Então ele gosta de gente. Necessariamente não. Meu cachorro gosta de mim, sim, professor. O cachorro ele é muito interesseiro, tá certo? Interessante. Pois é, esses bichos são muito interessantes, são sabidos nesse sentido de saber fazer a leitura, né, do ambiente. Ele gosta que eu faça isso, aí ele faz. E assim eles vão. Nesse sentido, eles são super espertos. Beleza, então o cérebro reptiliano seria o contraponto, vamos dizer assim, desse, porque ele vai ser justamente o oposto. Vai ser toda aquela ação por impulso, toda aquela ação não pensada.
tá? Ele é mais primitivo, ele é mais bruto, mais humilde. Ele pode ele tem que estar aqui para se defender, ele sabe o que é aqui. E aí, o que é isso aqui, professor? Essa situaçãozinha aqui, que inclusive é a 10ª questão da prova de vocês, né? Está aqui, a fotozinha vai estar lá do mesmo jeito que está aqui. E aí eu pergunto, numa situação como essa, isso aqui tem vários casos desses na literatura, isso aqui não é único não, o mais famoso inclusive é de um americano, né? Nem desse brasileiro. Eu botei o do brasileiro, porque eu não me lembro se ele era mineiro e estava no Rio de Janeiro, ou se ele era, enfim, estava trabalhando na construção civil, e aí olha só o que caiu na cabeça dele, olha o tamanho do vergalhão de ferro aqui. Caiu lá de cima e brum, varou na cabeça dele. Professor, ele morreu? Não, tá bonzinho. O vergalhão atravessou a cabeça, mas não bateu, não atravessou. Olha só, nenhum órgão vital, nenhuma estrutura vital da cabeça do indivíduo. Ela atravessou aqui, num desenho esquemático que a gente pode ver, olha só. Ah, professor, mas ele pegou aqui parte, qual é esse lobo aqui? Pegou parte do lobo frontal. Pegou parte do lobo frontal. Quais são as atribuições do lobo frontal que a gente viu? E logo, se eu tivesse colocado essa questão na prova, uma fotozinha lá do vergalhão atravessando a cabeça do indivíduo, e se eu tivesse perguntado assim, quais são as possíveis alterações a serem percebidas nesse paciente da descrição acima? O que vocês iam colocar? Estamos começando a responder a letra A da 10ª questão. Não, sou fiel. Sou fiel porque eu estou com medo de todo mundo tirar 0 e eu estou dando as questões. Então, olha só, é exatamente por aí. Então, nessa questãozinha que eu estiver perguntando, só possivelmente, ou é possível que, né, o indivíduo apresente alterações de comportamento, principalmente com relação à empatia, à motricidade, à fala e em relação aos pensamentos afetivos. Beleza, mas aí você vai ter que dissertar sobre isso, porque não é colocar de forma objetiva. É dissertar, exatamente. Você tem 30 linhas para escrever. Quem escrever 15, 20 linhas eu não vou considerar. Mas a gente vai incompleto. São 30 linhas. Tá? Beleza. O vergalhão lá do indivíduo, ele além de estar atravessando aqui o lobo frontal, ele pegou um pouquinho aqui do parietal, não pegou? Ele não atravessou assim, a cabeça do indivíduo? Então, se ele tiver afetado o lobo parietal, o que mais que a gente imagina que o indivíduo possa apresentar? Isso, a perda de tato, perda de sensações de tato. Então ele vai ficar com dificuldade de saber com relação à superfície, se está macio, se está quente, se está, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Bora olhar lá para o indivíduo, está aqui o indivíduo. Como vocês já conhecem toda a anatomia do sistema nervoso central, o que mais vocês acham que foi afetado aqui? Tá? Olha aí. O olho, olha aí, tá atravessando o olho dele ali. Apaga a luzinha para ficar melhor para nós aqui, tá? Muito obrigado. Isso não adiantou muita coisa, não. Tá? Acho que, sei lá, pelo menos agora dá para ver o vergalhão melhorzinho aqui, ó. Tá? Dá para ver o limite do lobo frontal, olha só, o lobo frontal. Depois, qual é esse outro lobo que vem logo depois do lobo frontal? Isso, ele preservou tudo, né? Está tudo bonitinho aí. O que mais que pode estar apresentando de alteração? Ah, eu tenho que tirar essa cola. Tem que tirar a cola. Então, assim, é isso, pessoal. Tá? O porquê de vocês verem e ter que memorizar aquelas funções básicas de determinados estudos
características anatômicas, aí para que a gente saiba no momento real, vai chegar o cara, não, esse cara aqui ele veio para fazer o acompanhamento, ele está saindo do médico, ele sofreu um acidente assim, sabe? Então, além do trauma da situação física, você tem que entender as sensações que ele vai estar expressando em virtude de um dano biológico, em virtude de uma alteração do organismo dele. Tá? Porque nem tudo vai ser ambiente. Mais uma vez, nem tudo vai ser ambiente, nem tudo vai ser trauma. Porque se você trata tudo como um trauma, como uma ação psicológica, um fenômeno psíquico, e esquece que existe uma base biológica, você não vai conseguir sair do lugar. Porque você vai trabalhar o psíquico, vai trabalhar, sendo que a alteração maior é a biológica. Então você não vai sair do lugar. Precisa entender os dois. E aí, com relação a essa partezinha, a gente já viu, olha como ficou bonitinho. Olha aqui, sabia que existia esse slide? Corpo caloso. Corpo caloso é um grande prato ou peixe de substância branca que liga os dois hemisférios do cérebro. Foi isso que a gente falou? Permitindo-nos perceber a profundidade, o que é direito e o que é esquerdo. Permite ainda que os dois lados do nosso cérebro se comuniquem. É bem na altura do corpo caloso que acontece o quiasma óptico. O que é o quiasma óptico? O nervo óptico que sai do lado direito, quando ele chega lá embaixo, quando ele chegar aqui na altura do corpo caloso, do lado direito passa para o lado esquerdo. Aí sobe para cá para trás. Para cá para trás, né? Para poder formar a imagem. E o que vem do olho esquerdo passa para o lado direito e vai lá para trás, occipital, para formar a imagem. Os dois passam um por cima do outro, fazem um X. Por isso do nome quiasma óptico. Então, na verdade, o que você está vendo aqui no seu olhozinho direito, quando você está vendo aqui no olho direito, ele está sendo formado aqui, ó, do lado esquerdo. E o que você está vendo do lado esquerdo, ele está sendo formado, interpretado do lado direito. Nossas informações elas são cruzadas. Tá? Por isso, uma lesão aqui significa, uma lesão do lado direito, você tem problema do lado esquerdo. Uma lesão do lado esquerdo, você tem problema no olho do lado direito. Legal essas coisas. Quem mais aí? O telecentro, vamos falar de telecentro. Isso aqui é só para vocês memorizarem. Não, os ditos também. Ó. Isso aqui não estuda, isso aqui não estuda. Isso aqui não estuda. Isso aqui é importante. Não, mas não estuda não. Isso aqui é importante só pelo seguinte. Sabe o líquido cefalorraquidiano que a gente falou? É o líquidozinho que está ajudando a proteger aquelas coisas todas. Ele é protegido aqui, ó. Ele é protegido. Ele é fabricado aqui, nesses espaços em azul que vocês estão vendo. O nome disso é ventrículo cerebral. Não existe só o ventrículo cardíaco, não. Existem os ventrículos cerebrais também. É aqui, nessas piscinas, nessas áreas, que são produzidos o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que ajuda a proteger aí o sistema nervoso central. Tá? E para a gente finalizar essa parte do sistema nervoso central, para começar um outro sistema, a gente tem aqui, ó, toda a coluna vertebral, que todo mundo já conhece, e aí essa divisãozinha vocês também já conhecem. As 7 primeiras vértebras são as vértebras cervicais. Isso. As 12 seguintes vértebras são as vértebras. As 5 seguintes vértebras são as vértebras. E finalmente eu tenho essa estrutura estranha aqui. Professor, por que ela é assim? Quando a gente é novinho, isso aqui é tudo separado. Cada uma desses buraquinhos que vocês estão vendo é uma vértebra. Conforme a gente vai ficando adulto, os ossos vão se fusionando. Eles vão se colando e virando uma estrutura só. Aí eles viram essa estrutura aqui, ó. Parece uma ponta de lança. Que é o sacro. Tá? Essa pontinha aqui do sacro, que é o ossozinho que, quando você cai, dói. Dói, né? Todo mundo já caiu de bunda no chão. Dói não é pouco não. Bateu o cóccix, né, ó, que é a pontinha do sacro, dói, que é uma beleza. Então essa é a divisão anatômica, vai que tem na prova assim. Qual a divisão anatômica das vértebras do indivíduo? Aí você bota
O indivíduo ele é composto por 7 vértebras torácicas, 12 vértebras, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, sendo 5 vértebras lombares e 5 vértebras sacrais, finalizando com 4 vértebras que vão formar o cóccix. Pronto, já respondeu a letra C da 10ª questão. E para que serve isso aqui? Olha só, para proteger a medula. Finalizando, medula. Existem vários tipos de medula, cuidado para não confundir. A gente fala de medula óssea, mas a gente também fala da medula, né? Tutano. Todo mundo conhece tutano. Tutano já foi uma comida muito comum entre nós, pobres, né? Você na casa aí só comia tutano. Mas que a mãe gostava, ela botava esse ossão aqui no feijão. Quem nunca comeu aqui um feijão com tutano? Vocês não comeram feijão com tutano? Merece a morte. É uma delícia. Tutano era de graça. A gente chegava no açougue, no frigorífico, me dá uns ossos aí para botar no feijão, porque é só um osso. Aí o que a galera de hoje fez? Filho ou mãe, gourmetizaram o tutano. Aí agora tu compra o osso tutano carão, só pro cara fazer isso aqui e jogar um, sei lá o que aqui por cima, e aí sai. Na indústria também dos cosméticos, tipo, tem cremes de reconstrução capilar, eles usam Nossa, tem, realmente tem. É rico em colágeno, eu só não uso aí. Aí olha só, meus queridos, qual é a diferença que o senhor quer mostrar aqui, professor? Para que vocês não façam confusão de nômina, ou seja, confusão de nomes. A medula, que é o sistema nervoso central, a gente vai chamar ela de medula espinal ou medula espinhal. E essa medula, que é o sistema nervoso central, ela é formada por neurônios. Então ela não tem nada a ver com a medula do tutano. A medula do tutano é uma medula que passa no interior dos ossos, principalmente ossos longos. Quais são os ossos longos que a gente tem? Isso, ó, o número, a colega aqui já falou, o número do braço, o número. E esses outros dois ossinhos aqui? A adiúna. E o osso da perna? E o da canela? Como vocês sabem, já pode saltar essa aula de fração. Então, olha só, os ossos longos são todos preenchidos por tutano. Então, só o que é o tutano? O tutano, que a gente bota no feijão da comida, é a medula óssea amarela. Ela não está amarela aqui? Medula óssea amarela. Não tem nada a ver com o sistema nervoso. E qual é a função da medula óssea? Quando ela é novinha, a gente chama de medula óssea vermelha. Então a medula óssea vermelha é a mesma medula óssea amarela, só que com diferenças de idade. Quando vocês são novinhos, até seus 20 e tantos anos, vocês estão tudo preenchido por medula óssea vermelha. Então dentro desses ossos longos, sua medula é vermelha. E qual é a função dessa medula óssea vermelha? Produzir sangue. Então é daí que vem o sangue de vocês, da medula óssea vermelha. Ela quem produz as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Ela quem produz as plaquetas, que são responsáveis por coagular o sangue. Ela quem produz as células de defesa, os leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monófilos. Tudo quanto é de célula é produzido pela medula óssea vermelha. E aí depois dos 30, ela começa a amarelar. Depois dos 30 ela começa a ficar amarela. Quando você chega lá para os 50, 60, ela está praticamente toda amarela. Professor, por quê? Porque ela começa a se transformar em gordura. Então depois do 30, meu querido, a gente cria gordura até dentro do osso. Ninguém escapa. A sua medula óssea vermelha vai se transformar em medula óssea amarela obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente vai virar gordura. Oh, ainda aí, a aula hoje até 12h30. Tá? Oh, a aula vai até 12h30, se acalma, ainda tem chão. Então, olha só.
medula óssea, pessoal, isso é questão de prova, não estou brincando com você não. Medula óssea vermelha, produção de sangue. Medula óssea amarela, foi a medula óssea vermelha que ficou velha, se transformou em amarela porque virou gordura. Beleza? E as duas, obviamente, vão ser diferentes da medula espinal. Por quê? Porque a medula espinal ela é de neurônios, ela é do sistema nervoso central. Beleza? Porque eu sou com zoom, eu vou encerrar por aqui. Vocês já têm essa aula, não já? Eu e essa mulher. Liga a luz pra gente agora. Eu falo, liga a luz. Exatamente. Ele desce, livro do raquitiano. Como eu quero falar dos dois ao mesmo tempo, livro do céfalo raquitiano. Não, mas eu ainda vou passar uma atividade, eu ainda vou dar uma olhada na prova de vocês e eu vou fazer mais umas recomendações. Deixa só eu bater o ponto que eu tenho que bater o ponto. Ele vai passar a atividade para aproveitar a nova. Sistema do ponto da redução. Então, bora lá. A menina que segue aqui é a representante de turma, né? Então, vocês vão para a gente agilizar. Quem trouxe a provinha? Vocês vão entregar a provinha para ela. Mas é só que deu aquele problema lá, né? Para todo mundo ter tradução. Só para quem está. Qual é a questão? 2. Só quem está com problema na questão 2. Tá? Aqui tem uma questão mais polêmica. Então, assim, acaba que a questão que estava considerada correta, ela está correta. Mas tem um item que precisaria ser incluído nela. Entendeu? Então, para ser justo, a gente bota logo o ponto. É isso que eu digo, ó. Ele é linda. Você recolhe a prova de todo mundo para eu poder fazer a alteração da nota. Depois eu devolvo a provinha de vocês, tá bom? E o outro recado é, como a gente precisa fazer a avaliação parcial, e assim, teve uma mudança no meio dos planos, aquela coisa toda, acabou que vocês não fizeram o simuladão, não foi? Isso, só teve simulado para homenagem, eu acho. Foi isso? Bom, como vocês não tiveram simulado, eu tive que simular e fazer um simulado para vocês. Tá? E aí que vocês vão levar esse simulado para casa. Olha como eu sou humano. Vocês vão levar esse simulado para casa. Vocês vão me trazer ele semana que vem na... Não, é antes da prova. Vocês vão me trazer ele na... Foi que dia hoje? Quinta. Tá, sexta, sábado, domingo, segunda. Me trago ele na terça-feira. Tempo suficiente, são só 5 questões, vocês vão fazer rapidão. Se duvidar, vocês vão fazer daqui para o caminho do ônibus. Então, entendeu? Pode ser feito. Manda uma mensagem.